Hello everyone, tudo bem com vocês? Babá Juiz na área. A gente está aqui mais uma vez para um bate-papo super gostoso e descontraído com mais uma personalidade, mais um imigrante, mais uma pessoa da vida cotidiana nossa aqui. Nosso querido Jaime Zimmer, o nosso educador financeiro oficial. Jaime Zimmer, educador oficial da nossa comunidade brasileira. Você já sabe o que você faz. Você segue o vídeo, dá like, compartilha, clica no sininho, deixa comentário, porque esse aqui é só mais um vídeo de um tanto de vídeo que a gente tem aqui no canal, no Bye Bye Juízo. Você é nosso convidado principal. Roda a vinheta, diretor. Ai, gente, Jaime, tudo bem? Ótimo, e que você? Bom te receber aqui. Eu agradeço a sua companhia, sua gentileza, e é uma honra estar aqui contigo. Seja bem-vindo, está confortável. Super relax. Eu coloquei uma água, mas estúdio. Quer um uísque, quer um vinho? Não, eu prefiro uma água agora mesmo. Depois da introdução aqui que deu uma enrolada. Tá tudo tranquilo. Melhor deixar com água, né? Em casa, amigo. Eu falei que você é o nosso consultor oficial aqui da comunidade brasileira nos Estados Unidos, e é verdade, né? Você Obrigado. é o nosso consultor financeiro oficial. É aquela pessoa que a gente tem que ter no bolso, assim, sempre, para poder nos orientar, porque brasileiro sabe ganhar dinheiro e sabe perder dinheiro também. O que a gente faz de bom nisso aqui? Primeiro, a tua introdução foi, acredito, excepcional. Obrigada. Por quê? Porque quando a pessoa procura leis, procura quem? Um advogado. Sim. Quando tem um problema de saúde, ela vai procurar quem? Verdade. Um médico. Para ter uma consulta. E quando a pessoa tem um problema financeiro ou tem sobra de dinheiro, ela procura quem, Nina? Ela não procura ninguém, ela gasta. Né? Mas ela tem que procurar um consultor financeiro. Não, um pior, personal financial. Normalmente essa pessoa procura um amigo, um parente, alguém que, que acha que ouviu falar que achou que 1950 guardava o dinheiro debaixo do colchão e a poupança ainda é o melhor caminho. Exato. Enfim, fica aquela coisa desajustada, né? E aí o que acontece? A gente perde dinheiro. Não, a gente dá coisa errada. Então, para que serve um consultor financeiro? Exatamente da mesma qualificação que você tem um advogado, o seu médico e outros profissionais, um dentista. Sim. Não é? Você não vai no açougueiro quando está problema do dente. Verdade. Agora, às vezes, você vai pedir para o açougueiro opinião sobre finanças. Para o pintor, todo mundo quer dar pitaco. Profissões. Todo mundo quer dar pitaco. Todo mundo dá. Todo mundo dá pitaco na questão de finanças. Ah, que deu certo para mim, Verdade. deu certo para minha tia, da minha prima, não sei das quantas. Não quer dizer que vai dar para você, né? Para mim, para a pessoa que está ouvindo aqui agora. É isso. E você, com muita paciência, vem ensinando nós, brasileiros, que somos pessoas que crescemos, na minha geração pelo menos, sem muita instrução do que fazer com dinheiro. A gente não tem essa cultura. Nem nós e quase ninguém no mundo. Ah, então não vou puxar só para o brasileiro, não, né? Não estamos sozinhos como brasileiros. Basicamente, quem está no mundo produzindo dinheiro não conhece sobre dinheiro, porque não recebeu aulas, não teve aulas disso nem no primário, na faculdade, em qualquer formação, mesmo uma pessoa formada em administração, não conhece que tem tudo ainda. A ver com a área. Sim, sim. Não conhece a fundo o que é dinheiro. Eu vou fazer aqui, não vou falar chata não, mas vou fazer aqui porque é chato mexer com números. Eu, pelo menos, não sou de exatas, e aí a gente fica pensando em número e conta, essas coisas, assim. Só que sendo chato ou não, a gente precisa, porque é o que está na nossa vida, né? É a nossa ferramenta de sobrevivência, né? A gente trabalha para produzir dinheiro, enfim. E se a gente não cair a fichinha, que a gente tem que o mais cedo possível tentar lidar, talvez não precise amar, não precisa nem amar, eu amo fazer conta, amo. É dom, gente, é dom. A pessoa nasce com dom para fazer as coisas. Eu tenho dom, né? Eu tenho um dom para fazer uma coisa, o diretor Roberto tem outro para fazer outras coisas. Enfim, a sua família pegou o dom aí da área financeira e está indo super bem. Mas ela é essencial para a gente. Não interessa se eu gosto ou não, eu preciso saber pelo menos um pouco para ser bem boazinha, né? Para administrar o que eu tenho. Agora tem algo que eu acredito que está mal resolvido dentro do mundo. Então olha só o tamanho do que eu vou falar agora. Dentro do mundo, onde tem muitas pessoas, temos bilhões de pessoas no mundo. Sim. Que pensam que para ter sucesso financeiro precisa entender de números e de matemática. Eu não tenho que entender? Não. Sério?
que eu preciso tem que ter fazer? um mínimo conhecimento, o que é 5 mais 5 é 10, e o que são percentuais, e ali está tudo bem resolvido. Então, vou mudar. Eu não nem entender. A gente tem medo. Todo Agora mundo. sim. Não acertei a palavra? Agora sim. A gente tem medo de sentar e ver que a gente não está ganhando dinheiro, ou tanto que a gente está gastando com superficialidades. Tô aprendendo, né? Tá vendo? É convívio, gente. É convívio. É convívio com gente que fala de dinheiro o tempo inteiro. E as pouquinhas coisas que já me mostrou, né, já me falou, é o medo. Medo do que a gente tem de colocar ali na ponta do lápis e ver o tanto que a gente está gastando em vão. E, nossa, sobrou isso, pelo amor de Deus. O que eu faço com esse dinheiro? Contrata uma pessoa para olhar para você e falar o que você faz com o dinheiro. Então, exatamente esse ponto. Você falou de medo. Sim. Medo é um comportamento. Sim. Quais são os comportamentos que as pessoas têm a respeito de dinheiro? Aí está o ponto. Realmente o calcanhar de Aquiles da situação financeira. É como que você organiza suas finanças a partir de comportamentos que você pode estar colocando em risco as suas finanças. Qual é o seu comportamento? Se você foge de colocar os números no papel, é um comportamento de que você não quer confrontar a sua própria vida com os números. Aí eles entram em jogo, os números entram depois. O primeiro é o comportamento, como que você leva a sua vida a respeito de finanças. E aqui eu não quero dizer que as pessoas estão fazendo tudo errado, não é isso. Quem está assistindo aqui, não é isso, tá bom? É comportamento de uma maneira organizada para que essa pessoa entenda dos seus números minimamente, ou seja, não precisa ir fundo naqueles números. Mas que comportamentos estão levando você a chegar no final do ano com receita, com sobra de números ou com falta. Se você repete isso ao longo de anos, tanto para o lado bom como para o lado ruim, deveria ter, né? Não vou dizer tem que fazer, você escolhe a sua vida. Mas deveria chamar um consultor financeiro, um educador financeiro e trocar uma ideia. Que comportamentos levam você a não estar bem resolvido ou resolvida a respeito de finanças? Porque esse comportamento ele irá passar normalmente para filhos. Sim, sobrinhos, vai netos, repetir, não importa, né? Vai se se a pessoa repetir. tem filhos, mas esse comportamento passa para a comunidade onde você está inserido. E aí é perigoso. Sim, é verdade. E a comunidade brasileira sabe ganhar dinheiro. Fala, a galera trabalha muito. Sabe ganhar muito. Sabe ganhar muito dinheiro. Sem dúvida nenhuma. São altos produtores de dinheiro. Mas o que eu vejo muito aqui, você me fala se eu estiver errada, porque eu estou aqui, a gente está aqui nos Estados Unidos, né, estamos mais propriamente em Boston, Massachusetts, e a comunidade aqui é muito grande. E eu vejo pessoas que estão aqui, eu estou há 22 anos, que estão aqui há 15, 20, também sem, né, bye juízo, chama justamente por isso, que é sem julgamentos, não é julgando, é só simplesmente vendo a forma que as pessoas levam as coisas, que às vezes gastam muito realmente, querem estar sempre com um carro novo, com, sei lá, com um celular novo, com uma melhor roupa, porque a gente merece tudo isso. Fato, nós merecemos tudo isso. Porém, às vezes a gente fala sobre um seguro de vida, um seguro da sua própria casa, empresarial, enfim. E isso são coisas muito importantes, as pessoas não colocam isso como prioridade, vamos dizer assim. Ganha-se muito dinheiro, gastamos muito dinheiro porque precisamos, merecemos, às vezes, claro, sem entrar no mérito aí de gastar exacerbado, né? Vamos ser com uma coisa mais normal, vamos dizer assim, sem muito exageros. Mas conheci pessoas que querem trocar de carro de cada 2 em 2 anos, 2 anos, 2 anos, sem poder, mas realmente pelo status, assim vamos dizer. E essa é uma concepção tão errada que as pessoas vêm do Brasil, trabalham muito aqui, ganham muito dinheiro, mas não investem em coisas talvez que sejam prioridade para o bem-estar, né? Tudo isso que a gente está falando, mais uma vez, você pode ter tudo que você quiser, o dinheiro é seu, o trabalho é seu suor, você merece ter tudo. Porém, pensar, uma coisa que o Jaime está falando, um pouquinho ahead, né? Um pouquinho a mais, para você ter uma garantia melhor, uma reserva para uma viagem, para um aniversário, para uma emergência, alguma saúde, enfim. Eu não vejo a comunidade fazendo isso. Infelizmente, é a realidade. Acredito que é pela cultura, né? Foi criado em algum momento, de alguma forma no Brasil, na cultura brasileira, de que você teria que viver o dia a dia, ou seja, imediatismo,
outras coisas envolvidas com isso, né? É um papo muito longo, talvez, para nós A gente hoje. tem tempo. Vamos abrir outra garrafa de vinho. Tô brincando. Vamos lá, então. Porque tem aquela lei do Gerson, levar vantagem em tudo, que atrapalhou demais aos brasileiros a terem prosperidade. Então, era um ganha-ganha em cima dos outros. Então, isso, acredito que contribuiu muito para esse comportamento também do imediatismo, do querer tudo agora. Isso é muito frequente. E os brasileiros, o que aconteceu? O imigrante brasileiro sai do Brasil, mas ele não muda de pessoa, só que mudou de país. Sim. Isso pode acontecer, normalmente, numa outra geração, ao longo do tempo, com conhecimento, com estudo. Assistindo uma conversa dessa, imagino que contribua com você que está nos assistindo. Porque quando você pensa que existem comportamentos que não levam essa pessoa a ter liberdade financeira, que é o foco do meu trabalho, é a pessoa ter qualidade, prosperidade para chegar a uma liberdade financeira e deixar de ser escravo da economia, do que acontece no país. Então, se está indo tudo bem, aquela pessoa diz assim, agora eu estou resolvido. Não é que ele está resolvido, tudo está dando certo. Está dando certo. Agora, se a economia cai um pouquinho, aquela pessoa cai junto. Então, ela não estava preparada de verdade. Sim. Ela está vivendo um fake, né? Uma falsidade econômica. O que nós pregamos é essa pessoa mudar o comportamento, e assim ela pode ter reservas para momentos que não são tão confortáveis. Ela, nessa mudança de comportamento, ela vai ter percentuais, que aí eu ensino sobre percentuais, que, pelo que eu lembro, não sei você, Nina, eu estudei percentuais na fase após o primário. Eu tive duas aulas, talvez, de percentuais na minha vida. Depois na faculdade, mas na base da educação foi tão pouco e, assim, uma passada tão leve que as pessoas, as crianças, adolescentes, não sabem trabalhar com isso. É verdade. E quando você não conhece a língua das finanças, que são os percentuais, a maioria das pessoas fica completamente perdidas. Ficam perdidas a respeito. Quando eu falo até números inteiros, que acreditei eu que seriam fáceis de ser entendidos, quando você diz, quanto que é 10% do que você recebe por mês? As respostas são erradas na maioria das vezes. Então aí a gente vê que tem muita coisa faltando. Sim. Quanto é que compromete, só dando uma palhinha sobre o meu trabalho, Nina, quanto que o valor do pagamento do seu aluguel ou do mortgage compromete da sua receita? Se eu falo isso, parece que entrou um monstro no Já bate-papo. fala assim, já não sei mais o que é. Fica difícil de continuar. Então eu tenho que dar passos para trás e vou buscando informações de que aí sim eu entro com aulas. Sim. Aula de percentuais, ajuda as pessoas a calcularem, porque daí ela entende o que tem que ser feito com os números, que é uma coisa bem superficial. 95% do meu atendimento... Estou falando de percentuais agora. Percentual de novo, 95% dos meus atendimentos é na área comportamental. Eu falo 5% em números. Em números. No período todo, qualquer que seja o período, qualquer que seja a pessoa. Se está comigo uma pessoa que é letrada, que estudou muito, que entende de números, entende de percentuais, com ela também eu só falo 5%. Sempre mais comportamental. O resto é tudo comportamental. Porque as pessoas precisam, para que ela mova mudanças na vida financeira, tem que fazer sentido. E já o sentido é comportamental. Tem que fazer sentido. E é bom falar também que quanto antes melhor, né? Sempre. O melhor momento foi quando você tinha 15 dias de vida para se preparar, porque teu pai e tua mãe poderiam ter te preparado. Mas como não foi... essa realidade, né? Então qual o segundo melhor momento? Agora. É agora. A sua vida está acontecendo agora, não acontece no futuro. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Jaime faz tudo isso, gente, e ele não cobra pela consultoria, sabe? Assim, a gente tem, né, já tem uma amizade com a família dele, e eles fazem, a Bianca, a Bruna... A Jaime fazem isso de graça. A minha pergunta não é nem essa. A minha pergunta é por que vocês fazem de graça? Por que vocês não cobram? Então... É de graça mesmo, não quer vender curso, não é nada disso. Não, eu nem vendo. Gostaria muito de ter meus cursos, nem mas não dá curso tempo ainda, de ter né? curso. Não tem curso ainda. Mas no futuro espero Quem que eu sabe, tenha. isso. Livros já temos, depois podemos falar disso. Então, muito pertinente a tua pergunta, porque muitos perguntam, como que você entrega? Às vezes, Nina,
Eu entrei com conhecimento 1, 2, 3, 5 vezes em reuniões, ao longo de meses ou anos. E a pessoa disse, pô, não vou te pagar nada. Eu disse, não faz parte do nosso modelo de negócios. Então, como é que a gente vive? O pessoal fica curioso. Como é que você vive? Vivo de quê? A nossa profissão ela é muito parecida no aspecto da minha receita, muito parecida com um corretor de imóveis. Ok. Como que faz um corretor de imóveis, um consultor imobiliário? Pela venda ali da casa, né? Você contrata um consultor imobiliário, um corretor de imóveis, para buscar a casa dos seus sonhos, ou aluguel, alugar um local. E esse corretor vai lhe mostrar umas dezenas, às vezes, de imóveis e você não pagou nada para ele, né? Sim, isso. Não pagou não paga nada. Ele gastou o tempo dele, a gasolina para mostrar. Vai te mostrar a casa, tudo. O tempo, tudo que ele... E orientação, consultoria, e dicas, etc. E aí, se esse consultor, se essa pessoa foi competente em te ajudar de verdade a encontrar o imóvel dos seus sonhos, aí quem paga a comissão para ele é quem vendeu o imóvel. Sim. Ok, então é muito parecido porque na nossa profissão, quem paga nos remunera de alguma forma, depois de ter feito um longo trabalho. Se a pessoa encontrar o produto ideal, às vezes a gente vai no mercado e procura o que essa pessoa está buscando de ferramental para ajudá-la nas finanças. Porque às vezes sozinho fica difícil. Ah, ok, já resolvi minha questão emocional com dinheiro. Tá, beleza, resolveu. Fez as pazes um pouquinho, aceitou um pouco, não está com tanto medo. Não tem mais medo, já sabe pegar percentuais, já ensinei ela a fazer isso e aquilo. Aí ela diz assim, tá, o que eu faço? Vou deixar o dinheiro no banco rendendo nada? Ou vou deixar o dinheiro embaixo da cama, dentro do colchão? O que eu faço com ele? O que eu faço agora com o dinheiro? Aí eu digo, peraí, calma, eu posso te orientar, eu vou no mercado, tipo um supermercado, vou lá no mercado e olha, essa condição aqui encaixa no que você está buscando. Então, essas empresas nos remuneram dentro da questão administrativa dela, tira do sistema financeiro da empresa e nos comissiona. E aí que somos remunerados. Se a pessoa que eu estou lidando, se a pessoa que eu estou lidando com consultoria achar que é pertinente aquele produto. Sim. É totalmente livre de qualquer forçação de barra, como eu digo. Não tem pressão, não tem correria, não tem nada. Enquanto a pessoa não entender que aquilo faça sentido na vida dela, da família dela, nós não somos remunerados em nada. Entendi. Então, temos vários clientes, inclusive, falando sobre esse assunto, que nos procuram. Alguns deles estão extremamente endividados, não têm condição de pagar nada, e eu sei disso. Quem nunca, né? Quem nunca, meus amores? Disso. Quem nunca? E muitos deles não movem emocionalmente para uma melhora. E nós não recebemos nada por isso. Eu fico satisfeito, ao menos porque eu fiz o meu trabalho. Sim. Mas você entregou ali a informação. Exato. Aquela pessoa não está pronta para ir para um next step e achar um produto para ela. Não tem ferramenta. Aí vocês se retiram também? Aí a gente dá um tempo e diz, olha, você tem esse problema, ou indicamos outros profissionais, pessoas que têm endividamento profundo, ou que não seguem as nossas recomendações de melhora do seu aspecto financeiro, não quer separar os percentuais para emergência ou para outros casos. Então aí eu tenho que me retirar um pouco, porque a pessoa não está fazendo o mínimo que deveria fazer. Então aí eu indico como profissionais... se fosse um deverzinho de casa ali que ela deveria fazer para te entregar pelo menos uma resposta. Exato. Porque imagina, comparando com um corretor de imóveis, você mostra dezenas de imóveis. Sim. Dentro do budget, dentro do orçamento da pessoa, do jeito que ela queria, tal, mas ela não se prepara com o crédito dela, sim. Né? Ela não tem condições, nunca tem condições de comprar. A reserva de down payment, essas coisas todas. Então, é muito parecido por isso. Mas tudo passa pelo comportamento. Até para comprar um imóvel. Tem pessoas que me procuram porque elas não têm ideia de como se preparar para comprar um imóvel. E aí, normalmente precisa um preparo. E é um processo um pouco diferente do Brasil, né? A gente aqui tem eu vou falar uma burocracia um pouquinho maior do que do Brasil, talvez. Tô certa nisso ou não? Eu acredito que aqui protege mais as partes. Sim. Até porque você, para fechar, depende do estado também, das leis estaduais, para você fechar um negócio na área imobiliária, um negócio legítimo,
você precisa de um representante, um advogado. Sim. Você tem um corretor, você tem um advogado de uma parte, da outra, normalmente é assim. E aquela pessoa vai estar te orientando, te defendendo naquela negociação. Eu estou dizendo isso porque, né, muitas pessoas que têm imóveis no Brasil também, e a gente compra com mais facilidade. Mas é por isso também. A gente compra com mais... Por quê? Como assim? Eu me lembro do meu pai. Meu pai chegava... Meu pai, graças a Deus, cresceu financeiramente. Ele é um grande empreendedor até hoje. Mas quando alguém chegava para oferecer um imóvel, ele pegava e se achava bom, ele pegava um papel, a pessoa já escrevia a assinatura, botava... Tá tudo certo. Tá tudo certo, na maior confiança, não é? Ainda mais no passado. Só que meu pai já comprou, e eu já vi quando eu acompanhei as partes engraçadas da vida, mas que perde dinheiro. Imóvel na praia, dentro do mar. Eu já fui lá. Literalmente? Literalmente botei o pé dentro da água, porque não tinha imóvel. O seu imóvel, sabe, essa pequena ilha aqui. Imóvel nas dunas, e imóveis com 10 ou 15 compradores ao mesmo tempo. Sério? Aquele vendedor assinou contrato com 10, 15 pessoas no mesmo imóvel. No mesmo imóvel. Tem isso, né? Sem registro, nem nada. No Brasil, eu acredito que é perigoso comprar um imóvel, porque lá você não tem a figura do advogado, você tem a figura, às vezes, do tabelião. Mas você pode ir para ter as construtoras também, né? Você vai direto, tem as construtoras. Mas aí tem o caso das construtoras. Construtoras boas, né, gente? Nós estamos falando de construtoras boas. E mesmo assim, eu estou falando de uma coisa um pouco mais engraçada para temperar pelo amor de Deus. Mas não está muito longe, não, porque eu comprei um imóvel. Calma que não está muito longe. Oh, meu Deus, que meu imóvel seja protegido. Eu comprei um imóvel num lugarzinho ali no Brasil. Mas cadê a escritura? Não tem escritura. Então. Não, tem uma escritura lavrada em cartório com terrenos divididos, com atas, né? Viu o que eu tô falando? Escute, imagina, chega lá, tá na beirada da praia, não pode construir porque é areia. Não, mas é verdade, já fui lá ver o imóvel, tudo, mas assim, uma escritura de uma fazenda que foi, né, desmembrada, etc e tal, tem atas com numeração, tudo marcadinho, tudo bonitinho, tem o meu registro imóvel, tá tudo certo, mas é mais ou menos por aí, sabe, assim, tipo, cadê a escritura? Não tem. Falei, como assim não tem escritura do terreno? Falei, não, é uma escritura só, deram um terreno, era uma fazenda, foi desmembrada e tal, subdividiu tudo, mas é meio, vai fazer isso aqui? Não sei, nunca vi. Assim, também não. Deve ter, mas nunca vi. Meu pai até hoje tem um imóvel no centro de Porto Alegre e que não sei como é que tá a documentação. Eu vi esses dias, eu não vou lembrar onde, o cara, juro por Deus, o imóvel dele é tipo um tamanho de um tile, assim, gigante. Eu vi, e aí é numa esquina, em frente a um estabelecimento comercial. Sim. Mas uma placa, um pedaço, aquele pedaço é dele. E ele falou, não vou vender. Tipo assim, tá ali, é dele. Ele tem uma notinha. Eu morei numa casa aqui também, em Wayland, que é um terreno normal, né? A casa tem um lago lindinho e tal. Mas um pedacinho entre um imóvel né, do lado da minha casa e a minha casa, tinha um pedaço ali que não era do meu terreno. Mas é óbvio que ninguém usava, tava ali. Mas legalmente... Era uma tira que não era nem de um terreno nem de outro. Falei, gente, que coisa maluca, né? Tem essas viagens assim. No Brasil, eu acredito que ainda é mais perigoso que aqui. Tá? Talvez sim. Ainda tem, né? Aqui, por exemplo, tem cidades, towns principalmente, onde você compra a sua propriedade, seu terreno, e você não tem a medição dela correta. Você chega lá no town, no office do town, ou da prefeitura, etc., e você pede, olha, eu quero o mapa, eu quero demarcar. Onde é que está no papel? Não tem. Uma boa parte não existe. Como assim? Isso que eu perguntei quando gente? comprei um imóvel. Disse, como assim? Eu vou demarcar maior, então 3 acres para mim aqui. Eu comprei, tá aqui o contrato firmado e com advogado, tal. Daí eu vou lá buscar o mapa da minha propriedade. Sim. Ou seja, eu tenho uma propriedade entre... O que eu posso construir, o que não, etc. Vizinho de um lado, vizinho do outro, uma rua na frente, vizinho atrás. Agora, qual é a medida, qual é o modelo, qual é o desenho do meu local? Não, você vai ter que contratar uma empresa para fazer a demarcação. Eu disse, mas é eu que tenho que fazer? Eu disse, tá aqui o teu presente. Então me dá 5 acres aqui de... E isso é muito comum aqui também. Que louco.
Então, quando a gente fala sobre, aí voltando para as finanças, Sim. quando nós falamos com as pessoas a respeito de finanças e o compromisso e as responsabilidades, começam a surgir perguntas desse tipo. Começam a perguntar, você quer comprar casa? Quero, tá, beleza. Então, qual é a tua reserva para comprar? Você já arrumou a questão do teu crédito, a pontuação, tudo isso? Tem uma reserva para pagar os FIIs? Os FIIs também. O down payment, o FII, você sabe quanto é o FII mais ou menos? É tanto percentual, percentual de novo. Sempre. Está sempre lá. A língua das finanças passa pelo símbolo. Sabe quem falava muito percentual? A minha mãe, eu acho que tem 5ª série, se não me engano, mas sabe tudo que você fala de número, assim, 30%, 35%, eu ficava, meu Deus, isso, então, calculadora, não sei. Tem que dar aula. A galera trabalhava só nessa vibe aí. Tem que dar aulas a respeito. Meu avô, minha mãe, todo mundo, assim, sempre soube muito sobre percentuais. Assim. Eu sempre fui curioso, então eu faço cálculo de cabeça, sabe, quase sempre acerto muito próximo ao custo, em percentuais e tal. Porque eu curti fazer isso, achava legal, uma brincadeira ali. Sim, que eu fazia e eu aprendi. Né? Mas é super importante. Aqui, quando nós falamos com os clientes, normalmente eles estão um pouco perdidos a respeito das reservas que tem que ter para comprar um imóvel, ou fazer uma viagem maior, ou faculdade, college dos filhos. Caro aqui também, as pessoas normalmente estão completamente despreparadas. Sim. Despreparadas a respeito do futuro. Aliás, quase tudo, quando eu falo... Em geral, você está dizendo agora? Sobre futuro, a pessoa está despreparada. Me fala aqui 3 coisas básicas que eu preciso ter agora para o meu futuro. Agora, assim, não estamos falando de muito dinheiro, eu quero falar coisas básicas. Vamos supor um seguro. Eu preciso agora. Você não tem. Precisa agora? Tá ouvindo aqui agora, que ó, você olha lá para sua lente da verdade e fala sobre os seus ouvintes. Não tem até hoje. Você tem, né? Obrigação, não é obrigação, essa palavra não é. Deveria, né? Seria melhor. Obrigação, a pessoa obrigação não pode, obrigação não é obrigação. É na sua consciência aí. 3 produtinhos que eu deveria ter hoje. Sugestão básica. Sugestão. Reservas. Então, são reservas de vários tipos. Reserva de oportunidade, se aparece um negócio bom para você, você deveria ter uma reserva de oportunidade. Reservas de emergência, situações que acontecem de verdade. Dentro da reserva de emergência, nós temos os seguros. Hoje nós temos seguros em vida, que a gente realmente bate nessa tecla. Se a pessoa vier a ter, né, e pode ter um acidente grave, ficar em coma no hospital, queimaduras severas, traumatismo craniano, cegueira, coisas que tiram a pessoa da vida normal, isso é muito sério. Doenças graves, como stroke, transplante de órgãos, ataque cardíaco, muito comum, e até o câncer, e mais alguns itens, já são protegidos hoje com contratos em vida. São cláusulas especiais dentro do seguro de vida, que protege a vida, seguro em vida de verdade. Sim. Não é? Então isso é dentro da reserva de emergência. É a maior emergência que a pessoa pode ter, ou é falecimento, não é? Que daí não tem jeito. Não tem jeito, é uma grande emergência para a família, mas a que custa mais caro dentro das emergências são os problemas de acidentes e doenças graves. Então isso para mim é fundamental, qualquer pessoa deveria ter, até porque é o seguro que existe, mais barato que existe. Então ele normalmente é 10%, quando eu calculo com os clientes, ele é mais aos percentuais de novo. Percentuais, 10%. Ele normalmente é 10%, 15%, até 20% do valor que ela paga de carro, seguro de carro. Nossa, não é pouquinho. Então a pessoa normalmente aqui... Se a pessoa paga 350, 400 de carro, 400. Mas vamos botar por baixo, okay, 200 o seguro do carro. $20. Significa o quê? Se bater o carro, perda total, a seguradora pega, manda o dinheiro, ele vai lá e compra outro carro, tá tudo bem. Não é? Agora, a pessoa morre, quem é que vai repor? Deus não manda outro. Sim. Não é? O seguro de carro custa $200, 300, 400. E muitas vezes o seguro para aquela pessoa em vida, seguro em vida, com tudo incluído, custa $30, 40. Em então vida? Em vida. Não só por falecimento, mas em vida. Precisando trocar o meu, então, né? Eu acho que... Precisando trocar o meu. A pessoa suja aqui falando mal lavado, né, gente? A pessoa então que fala... Então tá convidada. Tô precisando trocar o meu. Então, quais são as situações que você deve estar protegido? Reserva de oportunidade, depois de ter a reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Gostei dessa palavra, reserva de oportunidade? É bonito, né? Eu não estou conseguindo nem minha reserva de emergência, ainda tenho que guardar a oportunidade, pelo amor de Deus. Mas a gente... Sabe o que a gente faz? O que a gente faz? Me diz, o que o ser humano, imigrante, normalmente faz?
ele primeiro tem a reserva de oportunidade. Sim. Né? Diz, apareceu uma dica aqui, eu vou comprar umas cabeças de boi no Brasil. Aí tem $10 mil, ele pega e joga lá em bois. Joga lá. E aí dá o azarão, né? Deus traz aí uma doença grave. O que vai acontecer com essa pessoa? Não tem boi que cubra. Não dá, né? Uma despesa de hospitais. De um hospital, de uma clínica que seja. Então ele inverteu o processo. Reserva de oportunidade é depois de você ter protegido uma emergência. Então, primeira emergência, tudo em vida. Em vida. Proteger a sua família. Ok, outra coisa que eu recomendo que você tenha. Um plano para o futuro. Um escape para a sua vida. Vamos fazer uma pausa? Pera. Não é isso? Eu quero saber o seguinte. Esse tanto de plano, e eu não estou ganhando muito, e aí? Tá ganhando muito? Não estou ganhando muito. Não, é que... Eu tô falando como se eu fosse qualquer pessoa. Porque eu já não tô ganhando muito mesmo. Aqui, ó, salário, ó, desse tamanho. Mas, exato. Né? Não tô ganhando. Aí eu ouço você falando esse tanto de coisa, como é que eu faço? Vamos colocar um simples mortal, assim, tá? Estamos ganhando aí, quanto? 800 por semana, que é uma média daqui. Vamos colocar $800 por semana. Muito bom. Né? Eu tô com os percentuais na minha cabeça, é muito bom. Não é? Tô bem? Ótimo. $800 por semana, que é Excelente. Que é mais ou menos isso daqui. Excelente. Ok? Vida normal, trabalhador diário, de 9, de 7 da manhã às 5, sei lá. Trabalha bastante, como eu trabalho e você. Trabalha bastante normal, ganha aí seus 800, 900 por semana. Vamos colocar essa média. Como é que eu faço para juntar esse tanto de coisa? Como é que é? Oportunidade, emergência. Oportunidade, isso. Viver bem. Como? Me fala. Comer bem. Tem meu aluguel, tem meu seguro, tem isso, blá, blá, blá. Tem minha picanha, tem meus rolé do final de semana. Como é que eu faço? Tem que ter tudo isso. Mas então me fala como é que eu faço. Senão eu ficaria no Brasil, né? Senão eu ficaria no Brasil. Se você não pode viver bem, você não pode se proteger, não consegue ter futuro. Então, o que está fazendo aqui? Mas escuta, como é que eu faço com esse dinheirinho meu aqui de 800 que eu recebo, então, tá? O que faz? O que eu faço? Pica ele em percentuais, a primeira coisa. E se você não entende isso, me procura depois para saber como fazer isso. Pega um queijo, ó, partiu, pica metade, ele. 1/2. Partiu em quarto, 1/4. Exato. Tá vendo? É igual a pizza, assim, ó. Pronto. 1/8, 1/16. Exatamente. Né? Então a gente faz mais ou menos esse queijo e vai partir no meio, parte em 4 e vai a pizza. Pizza de 8 lugares, 8 pedaços. Né? Exato. E aí a gente vai. Pizza, melhor coisa. Pizza. Cada fatia dessa pizza, que é as suas finanças, você dá um nome. Para uma coisinha ali. E coloca ali um percentual. Então, por exemplo, o que você quer da sua vida? Então, vamos partir por aquelas reservas. Sim. Um pedaço de pizza é para você guardar como reserva de emergência, você se proteger a tua família. Outro pedaço é para guardar alguma coisa para o seu futuro, que a gente ensina, olha, se você deveria controlar um pouco do seu futuro. Outro pedaço é para você viver. Você quer sair com sua esposa, seus filhos, etc., tira um pedaço da pizza. Ok, o que você quer mais? Eu gosto de me cuidar. Se é uma mulher, eu gosto de salão, eu gosto de comprar uma bolsa, eu gosto de comprar alguma coisa. Tira metade mais um metade, porque pelo amor de Deus. Nossa aí bate na trave. A mulher quer cuidar, tira metade da pizza, compra outra pizza. O que acontece é a pessoa pegar a pizza inteira para um item. Verdade. E aí falta para o quê? Falta para proteção, falta para é o que eu falei no começo aqui, que a gente gasta muito exacerbado com algumas coisas e as prioridades vão ficando para trás. Vão ficando para trás. Então, qual é o segredo, qualquer que seja a configuração financeira de uma família? É você saber aonde que vai cada coisa. Muitos dizem, coloque nome naquela parte do dinheiro. Cada fatia daquela pizza, simbolicamente falando, você deveria colocar um percentual. E aquele percentual, você troca uma ideia com quem? Não com açougueiro, por favor. Com um consultor financeiro, com um educador que você confia. E ele vai te ajudar a organizar qual é o percentual que faz sentido na sua vida, não do consultor, da sua vida. E aí, com isso, você tem um plano. Você vai ter uma estrada. E essa estrada pode ter ajuste, deveria ter ajustes. Por isso que todos os anos eu me encontro com todos os clientes para ver como que está a vida dela, a vida dessa pessoa, dessa família. Saber se ela está guardando os percentuais, se tem disciplina, se está fazendo certo, se está jogando certo o jogo financeiro, porque é um jogo financeiro. Sim.
não tem milagre. Você recebe 10 mil por mês e gasta 12. Tem uma coisa que não está funcionando. Vai dar errado lá na frente. E mesmo eu ganhando meus 800 por semana, assim, dá para eu fazer essa... Dá para fazer, Aninha. Sabe por quê? Porque pense bem, 10% de 800, estão falando de 80. $80. Não é? R$80, $80. É muito? Me responda, é muito dinheiro? É pouquinho. Em cima de 800? É pouquinho, não é muito. É pouco. É pouco. Se a pessoa recebe menos de 800, continua sendo pouco. É o que ela faz com aqueles 10% que vai mostrar o resultado dela. Então, percentual nunca mente para ninguém. Verdade. Ele sempre continua sendo. E se for 8 mil por semana, se Deus quiser para todo mundo, ainda vai ser pouco, vai ser $800. Ou seja, o percentual não engana ninguém. Percentual vai ser sempre pouquinho em relação ao que você sempre ganha. Pouco. Né? A menos que você mude o percentual daquele item. Então, imagina que você guarda. E eu sempre ensino que você deveria, no mínimo, guardar de 5% a 10% para iniciar para o seu futuro. Você paga você primeiro, você garante o seu futuro. Porque é muito triste a pessoa chegar lá aos 65, 70 anos e aí ela descobre que tem que trabalhar muito para o resto da vida. Sem energia, a gente vê muito sem aqui, vontade. né? Hoje é o que mais tem por aqui. Verdade. É. Tem casos engraçados? Tem alguma coisa engraçada? Tem, que você escuta, o que você Não, vê? Tem vários. Eu quero, a gente quer saber Tem vários. disso. A gente gosta dessas coisas Tem engraçadas. um caso, por exemplo, de uma pessoa que Só me para dar uma procurou. aliviada pro povo, assim, com tanto número. Até porque as pessoas não... se a pessoa escutar, ela vai saber quem é, né? Mas ok. Pessoas, por exemplo, que me procuram, dizem, tô quebradaça, quebrado, não tenho grana para nada, mas eu resolvi te procurar. Eu disse, tá bom, eu vou te atender, não tem problema nenhum. Meu trabalho com você é que você tenha ânimo, disposição, disciplina e comece a fazer o que tem que fazer certo. Sim. Porque, Nina, normalmente aqui não tem pessoas que vêm para os Estados Unidos e não produzem dinheiro. Sim. As pessoas vêm para cá, pode ser um médico no Brasil, um advogado, não importa qual é a profissão, ele chega aqui e diz assim, eu vou ter que encarar, porque eu não conheço o país direito, não sei da cultura, não falo a língua. Eu Diploma vou fazer... não funciona aqui. Não funciona, então eu vou fazer qualquer coisa. Vou lavar carro, cortar grama, pintar parede, lavar a casa, limpar a casa. Ele vai se virar. Desde a chegada. Verdade. Para qualquer nível social no Brasil, chegou aqui e vai encarar. Vai trabalhar. Ou vai quebrar e vai embora. Vai embora ou desiste. Desiste. Porque aqui eu falo que aqui é para os fortes. Aqui é para corajoso, Aqui para é pra- forte, para persistente, para tudo que é adjetivo fácil, não. bom que você tenha para dar. Mas aí então tá. Uma dessas pessoas que vem para cá, tá toda perdida financeiramente, mas está produzindo dinheiro. Ela está fazendo o dinheiro dela. E não era pouco. E aí eu ensinei várias coisas, técnicas, dicas, etc. E a pessoa dizia, não tenho condição, porque eu apresentei uma ferramenta financeira onde ia colocar ela no prumo, né? Ia colocar o trem no trilho. Ela disse, não dá. Eu quero muito, eu quero demais, mas eu não tá sem dinheiro, não tá sobrando nada. Eu disse, tá bom, tranquilo. Segue a sua vida. Então tá. Quando você achar que eu posso te ajudar de novo em alguma coisa, você me procura. E aí já tem as mídias sociais, né? Já tinha muitas mídias sociais e tal. E normalmente os clientes me seguem, eu sigo e tal. Daqui a pouco eu abro uma das mídias, que eu não vou falar qual é. Tá lá. Ela, pessoa essa, família inteira. E eu vi que passaram a semana inteira aonde? Na Flórida. Mas se divertindo muito, entendeu? Sim. Ou seja, é um gasto muito alto para uma família que não tem condições ficar usando o quê? Cartão de crédito, é óbvio. Que foi. Sim. Já era o problema quando me procurou e esse problema aumentou muito 5 depois. vezes, porque se for família de 3, 10 4, vezes. 5, né? Não, é um absurdo o que acontece. Por isso que quando eu falo de finanças, muitos não entendem ou não querem entender. Não é sobre números. É sobre o comportamento da pessoa. E dói. A maioria dos clientes porque eu digo, vai doer tem que mexer com a parte do ego, da estima, do que você está fazendo errado. Tipo, apontar, entre aspas, assim, com muita delicadeza, você está fazendo errado, está no caminho errado. O que a gente e a aceitação, tira? né? Da pessoa de se aceitar. A pessoa fala, não, realmente eu tô errada. Vamos. Porque se eu digo para alguém, isso é natural em qualquer assunto, não só em finanças. Não só em finanças. Se eu digo para você, Nina, não faz isso aqui.
você vai achar como uma agressão. O que eu tenho que levar para você? Informações impactantes. Resultados, às vezes. Crescer relacionamento, Sim. confiança. Itens que vão deixando a pessoa desarmar um pouquinho. De que eu quero ajudar essa pessoa. Então, o que eu conquisto nesses relacionamentos? Que a pessoa entenda que ela tem que fazer algo diferente. Aí não tem como fugir. Ela vai ter que mudar os procedimentos a respeito de finanças. Aí mudando esses procedimentos, no período de 1 ano, normalmente a pessoa está bem resolvida. Só que 1 ano depois eu preciso ter uma nova reunião com essa pessoa. Para ver se também não... Tá me soando bem como emagrecimento. Faz um monte de dieta, perde um pouquinho de peso, depois vai lá, come tudo de novo, etc e tal, uma vida sedentária, engorda tudo de novo. Isso. Não adianta muito, Mesmo jeito. Mais ou então, menos 1 a ano mesma... depois eu tenho que estar com aquela pessoa e, vamos passar limpo o que você fez, o que você deveria ter feito, o que aconteceu nesse ambiente financeiro. Não, beleza, vamos. Tem uns 30% que fogem. Você falou em casos inusitados, também tem a fuga. Sim, tem, né? Não, deixa para depois. Na verdade, a pessoa está se prejudicando, porque quando a pessoa deixa para depois, quer dizer que normalmente ela não cumpriu mais o plano. O plano que tinha que ter feito ali. E aí, depois tem... E por falar em plano, eu tô vendo aqui, nesse livro, Educação Financeira, você pode mostrar pra galera. Tá aqui. Muito legal. Terceira edição. Espero que apareça aqui. Acho que dá, o diretor eu pode e minha falar. esposa, a gente está indo bem no horário, a diretor? Bianca. Nós escrevemos Educação Financeira para Imigrantes, ou seja, específico para o nosso povo, é em português. É um Muito livro bacana. Que trata do ambiente imigrante. Porque ensina também, já vi que o livro tem a parte prática, né? Nós temos uma planilha aqui dentro, que a pessoa pode preencher, daí ela já faz esse mapa do que está acontecendo, e ajuda muito, porque é na linguagem do brasileiro. Eu falo da minha vida aqui, então não tem nada escondido. Eu falo da minha vida, da minha família, das nossas filhas. Muito legal. Porque esse é um ambiente, em geral, do imigrante. Mesmo que você tenha vindo de uma cultura que já tinha alguma solução, deixa eu colocar aqui, não sei se aparece, mas nós viemos de culturas diferentes. Eu vim do Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas aqui na nossa região vieram de Minas Gerais, de Goiás. E outros... Espírito Santo, etc., a grande maioria. Mas mesmo que você tenha vindo de outra parte do Brasil, quase sempre os comportamentos são os mesmos. Os mesmos, né? Os mesmos. E quando a gente muda isso, muda tudo, na família inteira. Sabe outra coisa que eu noto? São coisas que a gente vai notando, né? A questão você ficar vislumbrada, sabe? Tô extremamente... chegar aqui nos Estados Unidos e ter a possibilidade de comprar muitas coisas, né? O deslumbramento. É gostoso. Existe essa palavra, deslumbramento? É muito bom. Existe, né? Glamour, chama de glamour. E aí tem gente que vive nesse glamour por muitos anos, né? Muitos anos. Sim. Eu também tenho... você quer comprar tudo, o país te oferece tudo, você ganha por semana, você ganha um dinheiro tal, etc. Volta lá no princípio da nossa conversa, que aí esquece de tratar de algumas prioridades, algumas, né, de repente ter algumas reservinhas, aí se não tiver todas, mas pelo menos uma ou duas, e depois conseguir fazer outra. Porque um país capitalista, né, o que oferece pra gente o tempo inteiro são coisas boas pra gente comprar, pra gente gastar o nosso dinheiro, literalmente, né? É um país que a gente escolheu viver, um país totalmente capitalista, e é isso que funciona, é a máquina do dinheiro, é a máquina normal. Sim. E que nos proporciona facilidades incríveis. Se a gente não tiver um autocontrole, eu agora falar por mim, assim, é difícil, às vezes, a gente... Eu me acho extremamente controlada em questão de compras. Não estou falando de compras, coisas apenas femininas, vai para o shopping, em geral, né? Mas isso é da minha personalidade. Eu adoro comprar um monte de coisa porque eu gosto de gastar com viagem, eu gosto de gastar com cultura. Eu não preciso ter um carro do ano para eu estar feliz. Tem gente que precisa ter um carro daquele ano para estar feliz, senão não estou feliz. A cultura de ter que trocar, né? Falar de novo, cultura de estar com o melhor de tudo, né? Mas esquece de um monte de coisa. Para mim, dinheiro compra minha educação, minhas viagens, sabe, um bom bate-papo. Essa é a minha concepção. Então, para mim, quando o meu carro não tiver mais... não mais funciona. Não é que mais funcionando, né? Eu tenho um carro muito bom, mas eu não preciso... Agora ele tá muito bom, eu não preciso comprar um outro, porque ele tá bom.
Esse dinheiro não é o que me faz falta. Eu acho que falta um pouquinho descer um pouco do pedestal, às vezes, as pessoas, no modo em geral, e priorizar isso. Eu gasto menos aqui para eu poder ter outra coisa. Exato. Sabe? Porque Sim. vem nesse deslumbre muito grande e tal, e aí acaba gastando, sabe, realmente em coisas que estão superficiais, que você pode ter, sabe, mais para frente um pouquinho, ou segurar a onda, ficar um pouco com esse carro ou outro, sabe? Enfim, o que você quiser. Mas esse deslumbramento das pessoas, eu acho que no Brasil também. No Brasil ninguém tem dinheiro. Gente, nós somos pobres, o Brasil é um país de pobres, de pobreza. A riqueza está em 5% da população. É pouquíssimo. E a gente quer o melhor iPhone, que custa 15 mil reais. Pelo amor de Deus, gente, uma facada. Sabe? Então esse deslumbre, a gente tem que trazer um pouco mais para a realidade nossa. O Brasil é um país pobre, eu não estou falando por maldade. É um país com a pobreza alta e com as coisas muito caras. Aqui nos Estados Unidos também a gente paga tudo muito caro. Tudo é caro, o aluguel é caro, a gente não tem saúde. Quando tem saúde do Estado, aqui a gente tem a gente tem a saúde do Estado, mas se não tiver, a saúde é cara, não tem faculdade de graça. Enfim, é tudo muito caro. E se a gente vive nesse vislumbre, nesse deslumbramento da América Latina, porque os europeus são menos, sabe? Sim. Os europeus são menos, sabe? Tem dinheiro, mas apostam mais em educação, apostam mais em outra coisa do que ter o melhor, sei lá, falando carro toda hora, carro. Me dá outra dica aí, diretor. Materialismo. Né? A melhor bolsa para melhor mulheres. Bolsa, etc., vamos dizer assim. Porque você vê pessoas com muito dinheiro, também conheço pessoas com muito dinheiro, mas que você olha realmente, tem uma vida bem regrada. É por isso que talvez que tem dinheiro. Porque não gasta tanto com uma coisa X, só com um lado, né? Então, assim, eu acho, tá? Vocês me perdoem, mas eu acho que nós, brasileiros, sou brasileiro, por isso que eu tô falando de nós, brasileiros. Vejo no Brasil, vejo aqui, tem um deslumbramento muito grande de gastar exacerbadamente com coisas fúteis o tempo inteiro e não ter aí depois, não consigo fazer uma viagem, não consigo, sei lá, pagar uma coisa melhor para mim, ou então fiquei dodói, fiquei doente, não tem, sabe? Então é isso que me preocupa. É isso que me preocupa, porque realmente eu vejo uma certa futilidade na nossa comunidade. Né? A gente ganha muito dinheiro, nós somos, agora deixa eu adular, né? Nós ganhamos muito dinheiro, nós somos pessoas trabalhadoras, somos uma comunidade que trabalha muito, muito, muito. Mas eu tô aqui há 22 anos, então eu vejo realmente o tempo inteiro pessoas deslumbradas e gastando com coisas que realmente são muito superficiais. É muito complexo isso e é dolorido até, porque a grande maioria das pessoas tem esse deslumbre, elas descobrem mais tarde nas suas vidas que vão viver muito mais do que elas imaginavam. Tem muitos que me falam, olha, eu acredito que eu vou viver até 70 e poucos. Eu disse, o pessoal está vivendo até 100 anos ou mais. Agora é muito triste a pessoa viver mais sem qualidade de vida. É verdade. Isso é muito dolorido. E é aquela mesma pessoa, inclusive é um caso real, principalmente as mulheres são as maiores vítimas do consumo. Uhum. Você pode ver qualquer loja, que seja loja de departamento, se você entra no setor feminino, é metade da loja. E o setor e outras coisas é outra parte da loja. Você vai ver 10 ou 15% daquela loja para homens. Sim. Então é um aspecto assim muito duro. A gente gasta muito, a gente as mulheres são gera vítimas. Economia, basta sim. Elas sim, caem o tem tempo a ver com inteiro nas armadilhas, Verdade. Principalmente agora nos meios digitais. As mulheres são as grandes vítimas, algumas são até infantis em cair em armadilhas o tempo inteiro. Verdade. Né? Então, pessoal, mulheres aí, acorda um pouquinho, por favor. Porque você ter, como nós temos já casos comprovados de mulheres com 100 pares de sapato, 150 pares de sapatos. Me diz uma coisa, quantos pés as mulheres têm? Eu não sei. Deixa eu usar o sapato que eu quiser, gente. Olha que lindo, meu Deus. Eu acho que a pessoa deve ter quantos quiser. Esse aqui é um simplesinho, esse aqui é um Michael Kors. Beleza, tá tranquilo, é você pode ter 200 pares, mas qual é a fatia da pizza em percentual destinado para sapatos? Verdade. Se der para encaixar 200 pares lá dentro, compra, vai na boa. Você já guardou para a tua reserva de emergência? Sim ou não? Então você que está escutando aí, vai marcando aí. Tem a reserva de emergência? Sim ou não?
Tem reserva de oportunidade? Sim ou não? Você tem renda para o seu futuro quando você parar de trabalhar? Sim ou não? Você já guardou para lazer? Sim ou não? Você já guardou para alimentação? Saúde! Você guardou dinheiro para a sua saúde? E tem muito mais. Agora são os itens básicos. Se você tem tudo isso resolvido, compra 200, 500 pares de sapato. Tudo bem. Mas eu acredito que você não tem isso que eu falei. Ele implicou com a gente. Ele implicou... Vamos falar para os homens agora. Para os homens. Você compra o carro do ano, você trabalha em escritório e compra uma picape, último tipo, uma draga de gasolina, e você acha que está fazendo certo? Pensa de novo. Vai lá para a lista que eu falei para as mulheres e faz você, homem. Você já tem a reserva de oportunidade, reserva de emergência, cuidou da sua vida, seguro em vida, seguro de morte, renda para o seu futuro, cuidou dos seus filhos, renda para os seus filhos, college dos seus filhos, está tudo resolvido? Compra picape e vai trabalhar no escritório. Aí tá tudo bem. Ele é bravo, né, gente? Nossa senhora, brincadeira. É um puxão de... Porque o que é um puxão de fazer? É um puxão de orelha de pai. Porque às vezes, se a gente não fala a realidade, a pessoa não tem que falar, realize. tem que não falar. Cai a ficha. Não entende, assim, às vezes. Não entende. Entra tudo, essa parte que você tocou das moças, das mulheres, é bem interessante mesmo, porque mídia social cai pesado, né? E quem cai nessas armadilhas mesmo, assim, a gente fica aí na dependência de estar sempre querendo o melhor mesmo. E claro, mais uma vez, assim, a gente merece, nós, homens e mulheres, merecemos estar, mas a gente não pode. Eu sou meio rebelde, né? Assim, eu sou do metal, então assim, a gente não pode deixar que a sociedade domine e te fale o que você tem que fazer ou ser, né? Então isso eu tenho desde muito nova, graças a Deus. E essa postura que quem dita o que eu faço, claro que eu vivo num meio social, então eu vivo sociável com coisas, mas só que eu não sigo regras que são impostas, que são obviamente para dominar no geral aí, para a gente entrar nessa máquina capitalista mesmo e gastar. A gente tem que estar com o olho bem aberto para não ficar nesse marionete, porque a galera quer fazer isso. E as mídias sociais entraram hoje em dia, é para isso. É para isso, né? A gente está lá no TikTok, a dopamina está lá em cima. E eu preciso disso. O tempo inteiro. Essa linha, como é que chama essa linha que fala? Linha de... Ou a roda viva, linha do tempo, né? Ratos, a gente fica aqui o tempo inteiro. A linha do tempo digital. Tá. Agora tem os filtros, pra gente ficar mais linda ainda. Aí eu entrevistei um amigo meu aqui no canal mesmo, Dr. Gleison, veio aqui falar sobre a beleza. Aí ela já chega com o filtro pronto. Eu quero ficar assim. Ah, já mostra? Já mostra, já chega para ficar assim, que ele fala, sabe? Então, assim, se a gente não se conscientizar que quem determina o que é melhor para mim sou eu. Quem determina o que é melhor para os meus filhos, menores de idade, somos nós. Né? Então, a gente tem que ter muito insistentemente isso na nossa consciência o tempo inteiro. Podemos ver mídias, mas não podemos nos comparar. A grama do vizinho é verde, que bom, ele aduba a dele. Você adube a sua, sabe? Adube a sua, porque se você quiser realmente o tempo inteiro que a sua grama seja igual ao do outro, porque você menospreza a sua, isso é um assunto... Você já virou psicologia, isso aqui né? Dá 3 horas já de virou papo, psicologia esse negócio aqui. O que você está falando, eu vou indicar para você. Já virou psicologia. The Joneses. Sim. É um filme que trata disso que você está falando. Ah, é? Exatamente, especificamente disso. E é um filme, eu digo, imperdível. The Joneses. É filme ou série? Filme mesmo. É um filme com a Demi Moore no auge do estrelato, linda, maravilhosa. Linda. Os homens também, super bonitões. Você que gosta de ver gente bonita, tá pronto lá. The Joneses. E esse termo é usado por americanos. Eu já ouvi de americanos falando com outros americanos. Quando ele fala desse ambiente de querer se comparar aos outros. Mas o filme, ele é realmente incrível, porque ele trata dessas nuances de você querer ser igual aos outros. E os perigos de fazer isso. Sim. Que é extremamente perigoso você se comparar ao outro, porque você não sabe a vida do outro. Sim. Você não sabe se ele está ok, se está sadio, tanto saúde como finanças. É outro universo. Estava conversando com uma amiga minha, a doutora Luciana Castrilhão, outro dia, a gente falou amiga sobre... Verdade, ela já citou seu nome algumas vezes, sobre a sociedade do espetáculo. Né? Então, é isso. É isso.
A sociedade do espetáculo. E comparar com o outro também é bom. É bom, não estou dizendo para você não deve. A gente se compara o tempo inteiro. E é verdade, é né? assim que a gente funciona, a gente é espelho, limites, né? Só que tem limites. E também quando vira só objeto de comparação, aí que está o problema. E aí você continua sempre tendo que querer ter o melhor carro, o melhor telefone, porque o outro tem, porque a mídia falou, porque esse é o melhor. Mas, gente, quem determina isso não é ali. É você, é o seu bolso, é o que você tem para você naquele momento, sabe? Já erramos? Já. De repente fizemos isso lá atrás. Mas... Todo mundo já fez, né, Nina? Sim, todo mundo faz. Não penso que eu sou perfeito, não. Eu erro, piso na bola, como a maioria das pessoas, só que de tempos em tempos, eu olho a minha pizza lá, como que tá o percentual, dou uma olhada lá e digo, opa, pisei na bola, agora tem que... Foi bom a gente tocar que tem, pra gente encerrar, eu acho, o papo de hoje, eu acho que a gente falou bastante coisa. Compra emocional. Você lembra que a gente falou isso um tempo atrás? Comprar emocionalmente e comprar racionalmente. A gente compra muito na emoção. Né? A gente podia falar um pouquinho. O tempo todo, sempre é emocional. A compra toda emocional. Adoro, tô triste. Onde que eu vou? Vou ali comprar um negócio pra mim. Não é? Ah, não tô me sentindo bem, vou comer uma lagosta, vou comer um hambúrguer, vou comer um churrasquinho na esquina, vou comprar alguma coisa, vou fazer meu cabelo, enfim, né? Compra com emoção. E tem a compra racional. É isso? Eu não lembro. A compra por instinto, assim, você tá passando em algum lugar. Que legal! Eu tô precisando desse copo, vou... Né, comprar alguma coisa, me sentir bem, dar uma química positiva. Chega em casa, tem 200 copos parecidos. É verdade. E aí você, não vou levar de volta, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Já que eu comprei, não é tão caro, deixa lá. E hoje tem as compras virtuais que estão, que é pegando o nosso dinheiro, coisa que eu tô né? falando, de você ir lá. A facilidade. Você entra aliás, é mais perigoso. Fala, Amazon patrocina. Lá. Can you please endorse my podcast? Amazon. Daí você pega o seu aparelho de telefone, seu iPad, seu computador, e ele está ouvindo tudo que você está falando. E isso não é novidade, já foi novidade há 5, 10 anos atrás, isso. Mas hoje é realidade, você está falando sobre copo, daí eu chego em casa, tem lá a Amazon me entregando o copo que eu olhei aqui, com um preço... Pronto, e eu dou um clique e em menos de um minuto está comprado amanhã ou no mesmo dia está na minha casa. Verdade. Então, é assim para tudo, ou para quase tudo. É dinheiro indo embora, numa velocidade incrível, mas você não produz nessa velocidade. E você não tem suas prioridades, que é a sua reservinha ali. E foi embora. E tudo que a gente está falando que é tão bom, comprar é tão bom, gastar é tão bom, terminar aqui, eu vou tomar um sorvete, eu vou fazer ótimo. Tudo isso é tão bom. É ótimo. E a gente sabe que o mundo inteiro, estamos vivendo para pagar as contas. A gente sabe disso. Dia a dia, semana a semana. Não é aqui só a gente aqui nos Estados Unidos, não é só aí no Brasil, é no mundo inteiro, está vivendo assim para pagar. A economia está muito louca. Sim. Né? Então, a gente está vivendo para pagar a conta. Então, fica difícil um pouquinho. Mas, ter em mente, acredito eu, com essa conversa aqui que eu aprendo sempre com você, ter em mente, sempre, tirar os 10% aí de $100, de $100, $100, de 1.000, o que for... Guarda, né? Guarda aquele dinheirinho ali. E também prestar atenção nas emoções. Para não sair comprando exacerbadamente e depois ter um custo altíssimo para pagar. Né? Às vezes impagável. É isso que eu falei. Aí vai pagar de uma forma que o dinheiro não vai pagar. O dinheiro às vezes né? não paga. Às vezes o dinheiro não vai pagar. Você pode pagar com a sua saúde, inclusive. Verdade. Muito triste. Muito triste. Encerramos por aqui? Encerramos. Uma dica para você aprenda muito sobre percentuais. Isso. Eu digo, aprenda sobre percentuais e procure separar de 5 a 10% do que você recebe, do bruto que você recebe. Separa para sua proteção, para o seu futuro, para a sua tranquilidade, para a sua saúde. Isso é o principal de tudo. Qual que é o seu Instagram? Sou Jaime Zimmer. Se eu quiser falar com você... Sou Jaime Zimmer no Instagram. O livro está aqui na 2ª edição, indo para a 3ª edição, preparando ele com muito carinho. Somos uma família de educadores, consultores financeiros. Linda. Tem eu, a Bianca Zimmer. Bruna Zimmer, nossa filha, tem 21 anos, também já é consultora financeira há anos. Então somos uma família que leva educação, leva prosperidade à família dos brasileiros, porque nós temos uma comunidade que produz dinheiro. Bastante. Mas a maioria não é próspera. Entendi. Se você está curioso saber a diferença, também nos procure, que daí eu te explico passo a passo. O que é produzir dinheiro, o que é ser próspero. Lembrando que é de graça.
não vai doer nada. Uma coisa boa de mim. Pode doer, às vezes, pra Às vezes dói um pouquinho no começo, mas depois melhora. Depois melhora. E outra coisa, a mídia social, a gente falou que tem as coisas ruins, mas tem as coisas maravilhosas, que é onde qualquer lugar do mundo que você estiver vendo esse vídeo, esse podcast, pode mandar um oi pro Jaime e falar através de videoconferência, né? Hoje, eu posso E dinheiro é dinheiro em qualquer lugar também, porcentagem em qualquer lugar também. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do 99% dos meus... percentual de novo, tá? Percentual eu mexo de novo. muito percentual. 99% dos nossos clientes são atendidos online. Verdade. Online. A minha agenda fica livre, a sua agenda fica livre, fica fácil de operar e é extremamente importante esse contato. Não é por telefone, não é por e-mail. É um meio digital, facilita, por causa de agenda, correria de vida, imigrante está sempre correndo. Então, o convite é esse. Mas também, se você me convidar, né, como a Nina, como eu estou aqui, Verdade. tomar um café, comer um pãozinho de queijo, a gente pãozinho também de aceita, queijo, tá? Porque né? é muito bom, É bom. Gostoso demais. Curtiu? Maravilhoso, muito obrigado, uma honra estar aqui. Obrigada. É uma honra mesmo. sempre. E eu espero que você também aí do outro lado tenha curtido esse vídeo com o Jaime Zimmer. Foi um prazer falar de dinheiro sempre, às vezes dói um pouquinho, assim, que a gente fica, ai meu Deus, medo, né? A gente faz assim. Faz Mas esses dói rituais, agora. Dói agora, depois melhora, porque você vai sentir. Depois melhora demais, Depois fica melhora maravilhoso. demais, né? Demais. Então assista esse vídeo mais vezes, passe pra frente, dê like. É like que fala? É isso, né? Dê like, compartilha, faz comentários, porque o YouTube gosta quando as pessoas comentam, ele entende que esse vídeo é importante. Sim. E esse vídeo é importante, ok? Seus desajuizados do outro lado. Um beijo pra vocês. Obrigada. Tchau.